Olá, estudante! Estamos aqui para mais uma aula, agora a aula 4 de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu me chamo Caroline Salviano e o tema da aula é Políticas Ambientais nas Organizações. Para isso, vamos entender um pouco os termos aplicados à política ambiental. Vocês estão bem familiarizados com esses dois termos, que é o aspecto ambiental e o impacto ambiental, mas é interessante reafirmar. O aspecto ambiental são os elementos das atividades ou produtos e até serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. E já o impacto ambiental, eles são alterações induzidas pelas atividades humanas. Eu trouxe, tanto a foto como o conceito de impacto ambiental para vocês aprenderem melhor, que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população nas atividades sociais e econômicas. Então, a partir do impacto ambiental, uma das formas é a poluição, e a gente precisa falar um pouco dela. A poluição ela é oriunda de elementos naturais, refere-se a grandezas físicas que afetam as propriedades químicas, físicas e biológicas do meio ambiente, ou seja, o ar ele é poluído por emissões de gases e poeiras, como a gente vê aí bem na foto. A água ela é poluída por despejo de efluentes. O solo ele é poluído por deposição de resíduos sólidos ou líquidos. E aqui são 4 termos também que vocês precisam saber, conhecê-los. A qualidade seria a medida, ela é medida com base em indicadores da condição de um determinado ambiente em relação aos requisitos e necessidades humanas e de outras espécies. Então, ela é sempre medida com base em indicadores. Aí vem a degradação, a recuperação e o dano. O que seria a degradação? Como vocês veem bem aí nas fotos, é qualquer alteração adversa dos produtos, funções ou componentes ambientais, ou ainda alteração da qualidade ambiental. E o que seria a recuperação ambiental? A foto ela já diz tudo, né? Você está vendo aí uma pessoa plantando uma árvore. Então, é uma ação humana que restitui os níveis da qualidade de um componente ambiental quando o grau de degradação ultrapassou os limites de autorrecuperação do sistema ambiental. E, por fim, o dano ambiental é um termo utilizado na área jurídica, assumindo a conotação de uma lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação da qualidade ambiental. Para caracterizar um dano, o recurso ambiental ele deve estar protegido por uma regulamentação legal. E aí a gente tem uma cronologia da legislação da política ambiental. É importante ver que o passo inicial na legislação brasileira foi dado em 1934, com o Código das Águas e o Código Florestal, e aí está o número dos decretos que regulamentaram. E em 1981, foi promulgada a Lei Federal 6.938, de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. E segundo a autora da nossa apostila, ela encontra-se entre as mais completas e avançadas do mundo, não é? E a Constituição Federal de 88, que vem inserir o Brasil entre os países com a legislação mais avançada na esfera ambiental, dedicando um capítulo exclusivo às questões ambientais. Esse artigo 225, ele vem estabelecer o direito fundamental de todos os cidadãos, das presentes e futuras gerações, a um ambiente sadio e ainda responsabilizando o poder público e a coletividade de protegê-lo adequadamente. Com relação aos órgãos atuantes no meio ambiente, e suas competências, o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele foi instituído pela Lei 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. E aí ele vai ter essa estrutura que vocês estão vendo.
tem o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, tem o órgão superior, o Conselho do Governo, que aí vai ter o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, a nível nacional, os órgãos a níveis estaduais e os municipais. E tem o órgão executivo, que é o IBAMA. Eu achei por bem falar um pouco sobre o IBAMA, né? Porque ele é o órgão responsável pelo licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, tanto em âmbito nacional como em âmbito regional. Então, agora a gente vai tratar sobre licenciamento ambiental, que é um assunto super importante. É interessante, primeiro, antes de falar sobre a definição, dizer que a incumbência, né, do licenciamento ambiental, ela é compartilhada entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, de acordo com as suas respectivas competências, né? Ele foi instrumentalizado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938. E o que seria esse licenciamento? Seria toda a construção, toda instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Esse licenciamento, ele tem que ser obrigatoriamente feito através do prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do CISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Então, para qualquer construção, instalação, como foi dito aqui, é preciso fazer o prévio licenciamento no órgão estadual competente. E qual é o objetivo do licenciamento ambiental? É justamente regulamentar as atividades e os empreendimentos que utilizam os recursos naturais e que podem causar degradação ambiental. Ele é realizado em 3 partes: a licença prévia, de instalação e de operação. A licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade. E o estudo de impactos ambientais pode ser exigido ou não aqui. Já na da instalação, é onde há o início da instalação do empreendimento ou atividade. E esse início ele só deve ocorrer após a expedição dessa licença. E a licença de operação é a que finalmente autoriza o início das operações do empreendimento ou atividade objeto do projeto, após a verificação do atendimento das condicionantes. E qual é a periodicidade do licenciamento ambiental? Ele é de caráter temporário, ou seja, o órgão que expediu uma licença, ele poderá modificar suas condições e medidas de controle, ou ainda suspender ou cancelar uma licença em vigor diante de alguma situação que ele achar pertinente. E agora a gente vai falar um pouco sobre o licenciamento ambiental e a avaliação dos impactos ambientais, que é o EIA-RIMA. O EIA seria o estudo dos impactos ambientais e o RIMA os respectivos relatórios, que são exigidos num processo de licenciamento ambiental em função da dimensão e da significância dos impactos relacionados às atividades do empreendimento. Eles são os que são de caráter obrigatório, eu trouxe como exemplos para vocês terem uma noção. Por exemplo, estrada de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, portos, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, aterros sanitários e exploração econômica de madeira ou lenha em áreas acima de 100 hectares. E aí a gente vai falar agora sobre o licenciamento ambiental municipal, que ele vai exigir um estudo prévio de impacto de vizinhança. Esse estudo ele foi instituído pela Lei nº 10.257 de 2001, que é conhecida como Estatuto da Cidade, e o artigo 37 dessa lei, ele informa que esse estudo
prévio de impacto da vizinhança, ele será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, valorização da imobiliária, equipamentos urbanos e comunitários, dentre outros que vocês podem olhar na apostila. E aí a gente finaliza, né, essa aula, a aula 4, com essa reflexão que está na nossa Constituição Federal. O artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Obrigada a todos.